eu conheço tua história, eu fiz meu dever de casa, eu conheço tua história, a gente vai falar muito aqui sobre isso, mas já para você ir pensando aí, enquanto a gente se apresenta, para você ir pensando, eu queria que você pensasse numa sugestão de... Eu sei que você tem toda uma influência italiana, a gente vai falar disso, então eu queria... Como a ciabatta... Não vai me colocar. Não Não vai vou me colocar. Já coloquei, velho. Agora já era, já falei. Eu comecei, ó, a bola tá aqui, o goleiro foi embora, só resta chutar agora. Só o resto da... Ai, ai, ai. Agora mesmo que eu só... Deixa eu tomar uma água aqui para me acalmar, porque eu tô nervoso. Então, eu quero que você faça uma proposta de um recheio. Propõe. Que você, se essa ciabatta que acabou de sair do forno aqui de casa, isso aqui é feita com farinha orgânica, Não. acabou de sair, ela chegasse para você aí na Alemanha, o que você ia fazer? Que você ia abrir tua geladeira e ia botar o quê nela? Porque a brincadeira é, se a gente conseguir o que você sugeriu, eu vou ter. Só, ó, rapaz, aqui em casa não tem coisa muito chique, não. Então você vê o que você vai falar aí, hein, cara. Não, então, mas assim, eu acredito que, como eu sou o chefe, eu gosto muito do clássico, das coisas clássicas. Então, assim, eu acho que eu recebendo essa baguete, eu ia cortar um tomate em cubinhos, cortar um tomate em cubinhos, azeite de oliva, todo mundo tem em casa, sal, pimenta também. Até aí, 100% de aproveitamento. Até aí 100% de aproveitamento. Um dentezinho de alho também vai ter, com certeza. Cortaria essa ciabatta em fatias de 2 dedos, mais ou menos. Colocaria ela na frigideira, dourava ela dos dois lados. Enquanto isso, eu preparava, cortava o tomate em cubinhos, sal, pimenta, um óleo. Se possível, tivesse uma burrata, seja ela de búfalo, seja uma mussarela, cortaria em cubinhos também, botaria como se diz em português, numa travessa, um pouco de óleo de oliva, sal, pimenta, mexia bem. Depois do pão dourado, pegaria o dente de alho, passaria na borda dele, para só ficar aquele gostinho bem... Uma brusqueta. E depois bota por cima uma brusqueta e um manjericão para dar aquele gostinho final. É perfeito. Missão dada e missão cumprida. Vamos lá. Ó, a galera aqui tá vendo a live, então se não tem alguma coisa, galera, já corre para comprar enquanto eu Para comprar. Vamos lá, Thiago, meu irmão. Ó, de novo, obrigado. Galera, obrigado por vocês estar aqui com a gente. Thiago, conta um pouquinho da tua história aí. Se apresenta aí, eu vou me apresentar também. E a gente começa o bate-papo. Eu não quero te explorar até tarde, porque eu sei que tá tarde para você aí. Eu não quero que você durma tarde por minha causa. Vamos lá. Vamos conversar. A hora que aí a hora que acabar e é outra história. Ó, tô bebendo água também. Isso aqui, embora não pareça, é minha garrafa de água, tá? Então tá. Ó, isso é porque minha filha adora azul. Então ela comprou aqui um negócio aqui, uma garrafinha térmica que parece que eu tô bebendo uma porcaria, né? Mas é água. Eu já achei que era aqueles energéticos. Água para mim é energético. Eu bebo água o dia inteiro. Então, eu me chamo Chefe Thiago Salvático. Muita gente com certeza aqui da live que está participando, se não me conhece, vão me conhecer a partir de agora. Moro na Alemanha, sou natural de Forquilinha, bem no sul do Brasil. E moro fora já tem mais de 14 anos. Sou formado em gastronomia italiana em Milão. Já viajei um pouco o mundo, já viajei aí mais de 100 países, já dei uma caminhada pelo esse mundo e fiz algumas experiências, mas hoje a minha casa é na Alemanha, onde tem os meus negócios, onde tenho a minha segunda casa, posso dizer que é aqui. Ó, vou diminuir um pouquinho o volume, Thiago, porque tá me incomodando. Alexa, perfeito. Volume 3. Alexa é um amor. Olha só, Thiago, como é que você... Ainda está alto ainda. Alexa, volume 2. Thiago, mas beleza, tá na Alemanha, tá com os teus negócios estabelecidos aí. Eu vou te perguntar como é que são esses negócios, para você contar um pouquinho, porque essa live aqui é uma live para ter uma pegada de empreendedorismo mesmo, para a galera que quer faturar. E assim, eu acho que a gente tem um receio de falar de dinheiro, uma coisa que não faz muito sentido. Eu acho, uma vez eu li num livro de psicologia
que a gente aprende quando é pequeno, né, que o dinheiro é sujo. E aí a gente acaba criando esse negócio de não falar de dinheiro. Eu acho isso uma hipocrisia, é ridículo. Assim, se você faz um trabalho bacana, se você faz um Sim. trabalho honesto, cara, não tem por que você não ser bem-sucedido. Você junta o que você ama, está fazendo bem para alguém e está Sim, com gerando certeza. dinheiro, cara, tá a forma. Tem coisa melhor, não tem coisa melhor, né? Os japoneses chamam isso de Ikigai, né? Que é você juntar o que você ama com o que Sim. com o que serve de alguma coisa para a sociedade e o que te remunera. Então, você já juntou os três. Mas deixa eu te perguntar, você me contou que você é formado, mas como é que foi essa história? Assim, você saiu, um dia você botou a mochila nas costas e foi? Como é que é? Isso era um sonho? Com quantos anos você foi? Me conta aí. Então, é, eu saí de casa, eu tinha 19 anos. Eu até então eu estudava numa escola que eu morava na escola, né? Eu me Uhum. formei, me formei e eu estudava numa escola onde que era agrícola. E lá, todo final de semana nós tínhamos, quando ficava, nós poderíamos ir em casa uma vez ao mês. Então, todos os outros 3 finais de semana nós tínhamos um compromisso. Um final de semana tinha que cuidar dos animais, um final de semana tinha que roçar grama, limpar o pátio e um final de semana tinha que trabalhar na cozinha e depois lavanderia, tinha de tudo. Tinha de tudo para fazer. Então, foi indo que eu fui gostando, na realidade, da cozinha, de estar, de me envolver, de aprender. E quando acabou, que eu voltei para casa, meu pai tinha uma empresa na época e ele queria que eu tocasse essa empresa para frente. Eu falei, não é isso, eu vou seguir minha vida, vou para a Itália, como eu sou cidadão de descendência italiana, eu vou para a Itália buscar minha cidadania e vou buscar estudar o que eu quero, que é isso que eu quero. Busquei estudar, fui para a Itália, trabalhei. Primeiramente, né, passei aquela dificuldade que todo mundo passa, até pegar o Perrengue. passaporte, o perrengue, tudo aquilo. Mas assim, eu acho que tudo isso veio na minha vida de uma maneira só para me ensinar a dar valor a tudo que hoje, graças a Deus, eu consegui. Eu dou valor a cada centavo ou a cada tudo que eu passei. Porque eu acho assim que se tem algo que a gente tem que dar valor é a nossa história e é aquilo que a gente passa. Seja os perrengues, seja as coisas boas, porque a vida é uma roda gigante. Eu sempre falo, a vida é uma roda gigante. Hoje tu tá lá em cima, amanhã tá lá embaixo. Então tu tem que aprender a estar embaixo, tem que aprender a estar em cima. E tem que aprender a estar no meio. Porque assim, quem aprende só tá em cima, vai cair uma hora. Então tem que aprender a cair para também saber se levantar. Então, com tudo isso, essa bagagem que eu carrego hoje nas minhas costas é isso, esses ensinamentos foi realmente assim a vida, foi a escola, foi as pessoas, é, foi vivendo que me trouxe. Mas aí você foi para a Itália estudar, mas hoje você está na Alemanha, né? Sim, eu moro na Alemanha. Hoje eu moro na Alemanha já tem 8 anos, 8 anos que eu Uhum. moro na Alemanha. Mas antes eu morei em Malta, numa ilha no Mediterrâneo. Eu morei em Paris. Eu já também fiquei uns meses em Nova York. Então assim, Vida já monótona. Dá para chamar isso de monotonia, né? Quando eu era mais jovem, né, dava para fazer mais essas coisas. Hoje a vida, hoje a vida vai te colocando as coisas e vai te dando compromissos, né? Porque eu falo sempre assim, quando a gente fala assim, ó, ser empreendedor você vai gerando compromisso, não só comigo, vai gerando com pessoas, com famílias, com clientes, com tu gera um compromisso que hoje olhar para trás e dizer assim, a minha vida quando eu tinha 25 anos era, era bacana porque eu estava na fase de aprender, né? Estava trabalhando para outras pessoas, eu não estava com aquele compromisso de carregar outras pessoas também hoje comigo. Então, tudo era mais fácil, mas esse momento da minha vida chegou, porque são etapas da vida, né? A gente aprende para depois colocar em prática, para um dia ser um empreendedor e poder ensinar para as outras pessoas. Que eu acho que tudo aquilo que eu tenho, eu quero passar para as pessoas, quero ensiná-las. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então, eu sempre falo, eu não estou dando um emprego, estou dando da possibilidade para a pessoa aprender comigo.
Que é eu vou o... virar seu estagiário aí. Vou arrumar, descolar uma passagem para a Europa, eu vou virar seu estagiário. É que eu não falo alemão. Por falar em alemão, você fala um monte de língua, né, velho? Hoje eu falo 6 idiomas. Olha só. Eu estou E tentando a... aprender português ainda. não, mas assim, eu falo outros idiomas, mas na realidade a gente não... O meu português está muito ruim, tá? Às vezes aqui vai acontecer de eu falar algumas palavras ou esquecer, pode ver que antes eu até esqueci o nome é uma Não tem, tigela. Então, não tem problema. às Quando vezes, você só não pode falar alemão. Alemão não entende. Se falar em espanhol ou em inglês, talvez eu até entenda. Agora, alemão lascou. sim. E planificação, eu soube aí que você trabalhava numa área totalmente fora da planificação. Quando é que surgiu essa vontade de entrar nesse mundo? É alguma coisa já que vem de infância ou a família, alguém que já trabalhava na área? Me conta um pouco da tua história. Tá, minha história é meio doida, mas eu acho que as nossas histórias se cruzam, porque eu também resolvi correr atrás do que eu amava. Só que eu fiz isso tarde. E eu te explico. Assim, meu pai, ele é engenheiro químico, trabalhou a vida toda na indústria alimentícia. A minha mãe é professora. E aí eu sempre tive essas duas coisas, de ensinar, essa veia da didática, Mas desculpa, e tua mãe é professora de qual área? ele era professora infantil, de Ah, infantil. alfabetização, Ah, tá, ok. criancinha. E aí eu sempre convivi com pessoas ensinando e com pessoas no meio da Sim, gastronomia, de produtos alimentícios. Meu pai trabalhava numa indústria de produtos alimentícios, que foi onde eu comecei. E eu muito cedo, eu abri um negócio na região dos Lagos, aqui no Rio, vendendo pão de queijo. Comecei a fazer um monte de pão de queijo diferente, não pão de queijo tradicional. certo. Eu fiz vários sabores, fui saborizando os pães de queijo e, cara, moleque, com 16 anos, comecei a vender para hotel, para pousada, até banca de jornal vendia os pães de queijo mesmo. Isso E aí o aí. negócio começou a dar certo, mas aconteceu um negócio, assim, às vezes Deus tira a gente da alternativas e a gente tem o livre-arbítrio. E Sim. eu comecei naquela época, quando eu era, sei lá, 17, 18 anos, era o boom da tecnologia, né? A área de informática estava explodindo, era a profissão do futuro. E eu comecei a me dar muito bem nessa área. E aí, sei lá, com Sim. 20 e poucos anos, com menos de 30 anos, eu virei executivo de tecnologia. E aí, cara, eu comecei a boicotar aquela vontade que eu tinha de trabalhar com gastronomia. Por quê? Porque estava ganhando bem, tinha cargo, tinha um monte de benefícios, previdência, aquelas coisas que você coloca na cabeça e Sim. fala assim, cara, como é que eu vou largar isso tudo É se eu porque não às tenho vezes nada? também, é porque às vezes também o momento, né? Às vezes a gente também tem que sobreviver, tem que guardar uma parte daquilo que a gente ganha para talvez no futuro fazer o que a gente sonha, né? Às É, vezes exato. também, E eu aproveitei, assim, eu passei a vida toda, até os meus 30 e poucos anos, na área de tecnologia, mas, assim, eu sempre investi em gastronomia. Eu fiz curso, eu fiz faculdade, eu fiz um monte de treinamento, eu só efetivamente não trabalhava com isso. E sim, aí, sei lá, uns 10 anos atrás, pintou a primeira oportunidade, eu comecei a fazer pão de fermentação natural, ninguém falava de fermentação natural, e aí o sim. negócio explodiu, depois eu comecei a dar aula, o negócio começou a dar muito certo, depois eu fui para o mundo sem glúten. O negócio, aí tá claro que quando você começa a fazer coisas que você ama, parece que as coisas vão no automático, assim, parece que todo dia acontece um milagre na tua vida. E a gama E de pães, assim, tipo, hoje o teu negócio é pães. então, hoje o meu negócio é ensinar panificação. Eu desenvolvi um método de fermentação natural próprio, que eu uso tanto para pães de trigo quanto para pães sem glúten. Eu acabei montando duas empresas físicas, duas panificadoras aqui no Rio de Janeiro. Uma que faz pães de trigo, e aí ela faz só para empresas, a gente tem contratos com empresas. E eu tenho uma que faz produtos sem glúten. Então, Entendi. na verdade, o meu principal trabalho é ensinar. Eu ensino panificação de fermentação natural, já tem mais de 6 mil alunos formados. E Mas, toda a linha de pão com glúten, elas também podem ser feitas sem glúten?
tudo pode ser feito sem glúten. Isso foi uma grande descoberta na minha vida, né? Eu comecei a ter contato. Um belo dia um senhor virou para mim, um senhor que era meu cliente, comprava pão e não comia pão. Ele só comprava e dava para outras pessoas, ou servia para a família, ele era celíaco, não comia. E aí ele pediu para eu fazer um pão de fermentação natural sem glúten para ele. E isso era quase... Eu já conhecia pães sem glúten, mas nunca me passou pela cabeça para fazer um pão sem glúten de fermentação natural. E aí eu fiz, ele adorou. Assim, teve sei lá, uma semana, 2 semanas de teste para chegar no produto certo. E aí eu fiz um negócio que para mim era uma surpresa, mas eu acho que a maior surpresa foi para ele, que eu fiz um pão francês, um pão de sal, sem glúten. E todo mundo só está acostumado a ver pão sem glúten em pão de forma. Então, ele pirou quando viu aquele negócio, que ele falou, cara, nunca comi pão francês na minha vida toda. E a gama de produto é gigantesca, né? Tá tudo que a gente faz com trigo, hoje eu faço sem glúten. Tudo, absolutamente tudo. Outro dia eu fiz uma quiche, uma live de quiche. A Cozinha Crunch, ela vende focaccia, vende pizza, vende coxinha. Então, não tem mais nada que a gente... sei lá, patachu. Você pensa numa coisa mais clássica, eu faço sem glúten. Tudo a gente consegue fazer sem glúten hoje. Que bacana. E assim, foi numa virada de chave. Qual período da tua vida? Que você é jovem, né? Tipo assim. Aqui, ó, Thiago, olha direito. Não. Eu tenho 45 anos. Essa virada começou uns 10 anos, mas eu chutei o balde mesmo. Meu último emprego foi numa empresa que ninguém merece. Eu não posso falar o nome dela aqui, que eles vão ficar bravos comigo, mas era uma empresa que ela tinha sido recém-privatizada e, cara, eu trabalhei com um pessoalzinho que barra pesada. Okay. Quem quiser me processar, pode processar. Os advogados vão ficar felizes. Mas eu acho que aquela última empresa, que era uma empresa legal, assim, que tinha um cargo, uma posição... Cara, eu tive que dar um bypass, assim, tantos valores, tinha tanta coisa que me incomodava, que foi aquilo, para mim, foi um gatilho. Falei, cara, agora é a hora. Minha filha já tinha nascido, minhas contas já estavam pagas, o apartamento estava quitado. Eu falei, eu vou começar. E aí eu já tinha os pães, já tinha os clientes, já tinha os alunos. Aí eu falei, agora eu vou largar tudo. Eu chamei minha esposa para conversar, estava no shopping, no restaurante com ela, e eu estava preocupado, né? Eu falei, cara, como é que eu vou contar essa história para ela? E aí eu sentei, foi até engraçado, eu sentei com ela e falei assim, Luísa, eu vou pedir demissão. Ela falou assim, ai meu Deus do céu, graças a Deus. Eu pensei que você ia pedir reparação, você não queria, que você estava tão para baixo, que eu pensei que o negócio estava feio, que você estava com alguma doença. Ela deu graças a Deus e me apoiou pra caramba, todo mundo me apoiou. E foi bom. É isso aí. Isso que é o mais importante, eu acredito que é o mais importante. Sim, que as outras coisas também são importantes, mas acredito que quem está do teu lado tem que te apoiar. Porque se esse apoio não vem, eu acredito que já é meio que não vou dizer que não é possível. Porque às vezes quando a gente não tem apoio também eu sou uma pessoa assim, às vezes quando eu não tenho apoio, aí que eu faço as coisas, porque eu vou dizer assim, eu vou fazer e eu vou te... Porque assim, lá atrás, quando eu tava falando da minha história, quando eu saí de casa, meu pai virou para mim e falou assim, não dou 6 meses para tu voltar. Isso é bom demais, cara. E eu falei assim, não, agora mesmo que eu não volto. Então, passou alguns anos, eu tô aqui, então assim, às vezes é muito bom, sabe? Mas às vezes quando a gente tem um apoio também, então, hoje, né, deixando claro que hoje eu com meu pai, né, a gente conversa, somos melhores amigos, mas assim, lá atrás, ele me deu aquela cutucada. Aquela cutucada que foi muito importante para mim. Eu levei aquilo para minha vida e eu disse, não, eu não vou voltar daqui 6 meses e eu vou voltar e vou só trazer orgulho e vou ser quem eu quero ser. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Como o dia que eu saí até hoje, assim, se me perguntar o que eu faria, eu acho que eu teria, antes de estudar é muito importante. Eu acho que estudar é muito importante, porque a gente não nasce sabendo, a gente aprende. Então, ir numa escola e receber as apostilas, estudar, conhecer novas pessoas, trocar técnicas com as pessoas é importante. Mas hoje, se eu pudesse dar um conselho
para alguém que está aqui na live, essas 640 pessoas que estão vendo nós. Se você tem um sonho, alguém realizou ele. Alguém, seja eu, seja você, tente aprender com essa pessoa. Os erros que ela cometeu, aprende com os erros dela. Tente encurtar o teu caminho. Às vezes, a gente comete erros que uma pessoa já cometeu e por falta de informação a gente cometeu. Às vezes tu pode, talvez com a informação, né, que nós estamos passando, que hoje o mundo mudou muito, hoje as coisas estão muito mais acessível. Se eu parar para pensar, eu tenho 34 anos, mas há 10 anos atrás, quando que nós estaríamos assim conversando? Com certeza. Eu aqui na Alemanha e você no Brasil? Não tinha. Se eu E parar para pensar... informação ao vivo para 600 pessoas, para mais de 600 pessoas. Eu me lembro bem, tipo assim, da primeira vez que eu tive ligação assim de vídeo com meus pais. Nossa, faz muito pouco tempo. E eu morava longe de casa, tipo, eu ligava. Na época tinha um cartão que comprava, que era caro, que aí não tinha tanto dinheiro. Eu comprava o cartão e podia ligar assim, tipo, ligava e não podia desligar. Não tinha aquela, tipo, liga 10 minutos e depois liga. Não, tinha que ligar e ficar uma hora falando. Então era uma vez por mês que era conversado. Hoje em dia, nós temos uma praticidade de ligar a qualquer minuto. Então, hoje as coisas estão muito avançadas, as coisas estão virando muito rápido. Então, para os jovens de hoje, que gostam, querem seguir chefe, quer fazer a gastronomia, acredito que hoje as ferramentas estão aí, tem muito profissional bom no mercado, tem muita gente maravilhosa que está aí ensinando coisas, né? Conteúdos maravilhosos. Então, assim, foca, estude, mas caia no mundo da gastronomia já cedo, aprende ali no dia a dia, porque a realidade na faculdade a gente aprende, na escola a gente aprende, só porque o dia a dia é o importante. É o dia a dia que vai te modelar, vai te dar aquelas coisas que só vivendo o empreendedor diariamente ele sabe qual é os erros e os acertos. Então, assim, hoje em dia, eu diria isso. Corra, vai atrás dos seus sonhos. Estude, comece. Mas eu não tenho tempo. Tem sim. Todo mundo aqui tem 24 horas por dia. Eu já passei, hoje mesmo, por mais, graças a Deus, que a minha vida já está bem estabilizada, mas eu trabalho 14, 15 horas por dia. Mas eu não saio de casa pela manhã para trabalhar e falo, hoje eu estou de saco cheio. Não, eu vou lá e trabalho e eu estou fazendo o que eu amo. Nem é trabalho, nem parece nem trabalho. Nem é trabalho. Quando a gente Cansa. se diverte com as coisas, a gente não soa como trabalho. A minha esposa vira para mim e fala assim, Marcelo, você trabalha pra caramba. Às vezes você não se dá conta que você não para de trabalhar. Eu falo, eu não trabalho, não faço nada, não é possível. Porque eu não me vejo trabalhando. Para mim, eu estou me divertindo, eu estou cozinhando, eu estou brincando, eu estou produzindo coisa para os outros, estou dando presente para os outros. Eu não vejo isso, não consigo. Quando falo trabalho, eu lembro do mundo corporativo lá atrás. Deixa eu te contar uma coisa, Thiago. Não sei se isso, acho que pela tua idade isso não deve ter acontecido com você. Mas quando eu resolvi virar a chave, eu acho que tem como virar a chave de uma forma bacana, sem sofrimento, que eu virei a chave sem sofrimento. Teve muita gente que virou para mim, e eu acho que isso acontece nas melhores famílias, muita gente virou para mim e falou assim, meu filho, não faça isso. Você tem carreira, você tem um nome, você tem uma posição, você está num lugar onde todo mundo... E eu falava, não, eu não estou num lugar onde todo mundo queria estar, não. Eu estou infeliz. Quem é que quer estar infeliz? As pessoas querem ser felizes. E aí, muita gente que naquela época virou para mim e falou assim, você está louco? Hoje vira para mim e fala assim, caraca, sempre acreditei em você, hein? Sempre te apoiei, sabia que ia dar certo. Mas aí que vem aquela história que uma vez eu escutei de uma pessoa que falou assim para mim, tu já viu um pedreiro foi servente? Pois é. Todo pedreiro, ele foi servente um dia, ele ajudou o professor dele lá, a pessoa. Então, eu acho assim, tem caminhadas, a gente tem caminhadas a seguir. Talvez o patamar que você chegou no seu trabalho lá era para te ensinar, te ensinou. Aquilo lá te ensinou um teto de coisas. Eu sempre penso assim, tudo te ensina um teto. A partir do momento que você chega no teto que eu digo,
Quando a gente começa a ficar insatisfeito, não é porque nós estamos satisfeitos. Talvez aquilo não está mais te preenchendo de uma maneira. Tu não está mais aprendendo. Tu não está mais... como é que eu vou te explicar? Tu não está mais... Evoluindo. Então, tem que passar para um outro patamar. Às vezes é difícil, sim. Prosperando, eu acho que seria a palavra. Prosperando. Sim. Às vezes é difícil se desligar das coisas, né? A gente fala assim, pô, eu criei esse negócio. Eu não posso deixar. Eu acredito que a gente tem que ser desapegado a essa coisa de querer que o negócio seja sempre teu. Eu acredito que o negócio ele tem um ciclo. Exatamente, isso é perfeito. Ele tem um ciclo. Eu sei dos meus negócios. Os meus negócios têm um ciclo. E eu tenho que saber o ciclo baixo, o meio e o fim. Então, assim, o que eu quero dizer, quando eu comecei, quando eu cheguei no meio, quando eu estiver em cima, tá na hora de eu mudar o ciclo. Tá na hora de uma outra pessoa de reinventar o tempo todo. De reinventar. Não relaxa. Porque a gente não pode se prender. Tem que estar sempre inovando, sempre buscando coisas novas, sempre buscar aprender. Porque eu acho que nós estamos aqui para isso, né? Para aprender um com os outros. Essa dica que o Thiago está dando, pessoal, isso é tão importante, porque isso é uma cabeça, isso é um discurso de um empreendedor nato. Porque, às vezes, você tem que se programar. Eu criei uma coisa nova, eu estou fazendo um negócio novo. Esse negócio deu muito certo. Foi o que o Thiago falou. Você está no meio, você vai chegar no topo. Só que quando você chega no topo, você desperta o interesse num monte de gente. Gente que quer estar com você e gente que quer te copiar. E se você não segue o conselho que o Thiago acabou de falar, o que acontece? O seu concorrente vai chegar no mesmo patamar que você. Vai demorar, mas vai chegar. E se você está no meio... Por quê? Porque nem todo mundo usa isso, mas poucas pessoas dão bem porque ela viu o que eu fiz e ela vai fazer. É claro. E aí, se você se antecipa, né, Thiago? Se você chegou no topo, mas você começa a se antecipar, quando o teu concorrente chega, você já está lá na frente de novo. Então, ele nunca... Thiago, já tem mussarela de búfala, já tem tomatinho cereja, já tem manjericão aqui comigo. Perfeito. Thiago, eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que é chover no molhado aqui, porque eu quero fazer essa pergunta porque ela está um bichinho aqui dentro de mim. Mas eu acho que se eu tivesse uma bola de cristal, eu já apostava nessa resposta. Se você tivesse que começar de novo, você faria alguma coisa diferente? Não, nenhum momento. Eu sinto na tua voz um orgulho tão grande da tua história, e eu acho isso tão lindo, porque você fala da tua história, você transmite um brilho no olhar, um sorriso, um orgulho. Isso é muito bonito, porque eu adoro pessoas, né? Eu estudo muito linguagem corporal, eu trabalhei com grandes equipes durante muito tempo, liderando algumas, até hoje eu lidero algumas, mas eu presto muita atenção nisso, no que o corpo da gente está falando. E quando você conta a sua história, você conta com um brilho no olhar, que eu acho isso fantástico, cara. Sim, sem brincadeira. Eu acho que todo mundo tem que ter orgulho da sua história. Porque todo mundo quer chegar em algum lugar. Quando a gente chega, é gratificante. É gratificante. Só porque agora nós estamos num momento que a gente tem que ajudar as pessoas também que querem chegar lá. Porque às vezes não é fácil, mas a gente pode ajudar a abrir o caminho dessas pessoas com palavras, com coisas. A gente está ajudando. O que você acabou de falar já tá ajudando, porque você falou. Às vezes a gente precisa só estar com o ouvido atento para as dicas. Olha quanta dica você já deu de empreendedorismo. Estuda, corre atrás dos teus sonhos, se antecipa. A gente já está ajudando. A galera, hoje quem está, e esse talvez talvez o conselho mais polêmico que eu possa dar para alguém hoje, porque eu, durante muito tempo, como eu fui conservador comigo, com a minha carreira, eu poderia falar para as pessoas hoje, cara, olha, estuda, planeja muito, testa muito,
e faz o negócio calculado, mas faz. Hoje, a minha cabeça mudou. Eu confesso para você que minha cabeça mudou. Eu concordo com tudo isso. Tem que planejar para caramba, tem que estudar para caramba, mas tem que agir rápido. A vida da gente passa Tá muito. de olhos. Sim. Então, se você demora, às vezes a gente meio que se auto-sabota, né? A gente pega qualquer probleminha e usa aquilo como desculpa para não começar. E aí tem uma frase de um cara que eu sigo, chamado Érico Rocha, que ele fala sempre isso: o feito é melhor do que o perfeito. Perfeito. Sim. Então você não pode pegar a desculpa e usar como muleta para não fazer. Você tem que usar o amor, aquele negócio que você tem lá nas suas entranhas, lá nas suas vísceras, Sim. e botar isso para fora. E ir corrigindo, e ir contingenciando as coisas. Mas você não pode se boicotar, porque a vida passa. E aí vai chegar no momento que você vai falar: agora eu fiquei velho demais. E aí isso talvez seja uma desculpa mesmo para você começar. Então não deixe isso acontecer. Tem um sonho, ama aquilo, começa. Ou começa, você pode começar se arriscando muito, que não é o que eu recomendo. Eu não quero que você se endivide e pegue $1 milhão emprestado para abrir uma empresa, não. Mas você pode fazer um negócio como eu fiz. Eu comecei a vender pão, Thiago, em casa. Eu não comprei nada. Era isso que eu ia falar, porque assim, ó, se nós parar para analisar, o que eu estava pensando esses dias, porque Ó, esse barulhinho é eu cortando só ciabatta, ó. Então, como eu estava falando, esse dia eu tava pensando sobre. Todo mundo pensa em empresas de sucesso. Quando a gente fala em empresas de sucesso, já vem na cabeça Apple, já vem na cabeça todas essas empresas enormes. Só porque nós da gastronomia, nós do mundo gastronômico ou no mundo, né, de qualquer negócio, esses pequenos negócios, padaria, bar, essas coisas estão se perdendo. As pessoas estão dando muito valor às coisas enormes, mas assim, elas esqueceram que na juventude ou na infância delas tinha aquele bar, tinha aquela padaria que vendia o pãozinho fresco, tinha aquele mercadinho que ficava lá aberto no final de ano, sabe assim, o final de ano, todo mundo na praia e só tinha poucas famílias na cidade e tinha o mercadinho aberto que te salvava para ir lá comprar o sal, comprar a carne que faltou. Então, assim, as pessoas estão se perdendo no senso que elas querem tudo enorme. E, às vezes, vender pão, importa. É o começo de muita gente, como foi da sua. Então, assim, não pensa grande. O negócio é agir. Se eu gosto de fazer pizza, faça pizza para 10 pessoas. Que dessas 10, as 10 saia falando para as outras 10 que a tua pizza é boa. Eu te dou um ano para tu estar vendendo 100 mil pizzas ao ano. E você falou um negócio no começo da live, Thiago, que, assim, por isso que eu falo, quem está com o ouvido atento tem que exercitar isso. A gente tem, às vezes, não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, é para a gente ouvir o dobro do que a gente fala. E você falou uma coisa no começo da live, que a gente nem estava falando sobre empreendedorismo. Quando você falou do sanduíche, você deixou claro para mim ali que você estava falando de o menos é mais, a volta do artesanal. Por que o pão de fermentação natural é tão interessante hoje? Porque a gente foi no limite do industrializado. Vai no supermercado, você tem pão de, sei lá, de goiabada, pão de rapadura, pão de, sei lá, um monte de coisa doida. E as pessoas começaram a ter consciência de que elas perderam a questão do sabor, da coisa pura, do alimento puro. Então, isso que você falou no começo, embora você não tenha verbalizado dessa forma, para mim ficou claro. Você quis falar de que você é fã dos sabores puros, do puro feito bem feito. E esse Marcelo, se eu te falar né? Se eu te falar que eu vou em muitas vezes, assim, eu sou um chefe que, graças a Deus, eu viajei já a muitos lugares, já provei vários pratos, comi várias comidas, mas assim, se eu chego num restaurante, pode ser o restaurante mais chique que for, ou no mais simples, se tiver um macarrão com molho de tomate, ou se tiver
eu sou apaixonado por nhoque. Ou se tiver um nhoque, mas o nhoque é aquele verdadeiro, feito à mão, aquele que dá trabalho. Tá Tem aquela entendendo? tonelada de farinha. Sim. Então, assim, essas coisas que tá em falta hoje, porque assim, todo mundo está querendo simplesmente fazer, como você mesmo falou, tipo assim, nós chegamos num nível mais elevado da, da, de A tudo, industrialização. da industrialização de tudo. Então, assim, hoje em dia, quem pode fazer, oferecer esse trabalho artesanal, voltar no tempo? Porque assim, nós estamos muito acelerados, nós estamos muito na frente. Eu acredito que nós temos que voltar a. Eu queria voltar no tempo da minha nona, que cozinhava daquela maneira, fazia aquela polenta, sabe? Aquela polenta no pátio, aquela coisa. Hoje não existe mais. E eu vou te falar, talvez isso que você esteja falando, para mim, é o gatilho de por que eu me apaixonei pela fermentação natural. Porque eu era um cara, Thiago, que eu não tinha vida. Eu vivia para o trabalho. Quando eu Sim, não estava em casa, na verdade, o que estava na minha casa era um zumbi. Era um corpo sem alma, que estava pensando no trabalho, nos problemas que eu tive hoje e como eu vou resolver os problemas de amanhã. sim, E, e quando eu descobri a panificação, principalmente a panificação de fermentação natural, eu descobri que a panificação, primeiro que a fermentação natural, ela acaba com aquele negócio dos tempos, né? Ah, eu vou sim, fermentar durante 40 minutos, eu vou... A fermentação natural é a natureza. natureza. Então, ela te coloca no seu devido lugar em relação ao tempo. É como se a levedura virasse para você e falasse, velho, quem manda aqui sou eu. Então, você tem Sim, que esperar o tempo do alimento, não é mais o teu relógio, sou seu eu. relógio. E aí, eu me descobri, quando eu descobri que eu ia para a bancada da minha cozinha fazer pão, eu canalizava toda a minha energia, todas aquelas coisas ruins sumiam. E eu me conectava com a massa, eu me conectava com o que eu estava fazendo. Eu tenho certeza que qualquer chefe apaixonado faz isso. E aquilo vira uma terapia, porque Uma você terapia. esquece tudo. Eu vejo muito depoimento de aluno meu que começou a estudar comigo em época de pandemia. E tem umas coisas que são pesadas de ouvir. E eu fico até sem graça de falar. Mas gente que estava em depressão, gente que Sim, estava numa situação, cara, eu não sei mais o que fazer, eu estou muito triste. E a gente, quando a gente começa a projetar um futuro ruim, porque a gente chegou numa época da pandemia que a gente olhava para frente e ficou meio. Né, porque a gente esperou no primeiro ano que a pandemia. Ah, ano que vem tem vacina para todo mundo e deu tudo. E entrou o segundo ano e as pessoas meio que, caramba, e agora? Não sei, estou meio incerto do futuro. Agora a gente está numa situação, graças a Deus, melhorando, mas eu vi essas pessoas indo para dentro de um buraco. E aí eu fiz uma proposta muito simples. Eu falei, tenta fazer uma coisa que você não precisa ser panificação, não precisa ser sim. comigo, mas você tem alguma coisa que você ama. Faz isso. Eu costumo brincar, Thiago, com uma pergunta ridícula. Eu faço uma pergunta para os meus alunos. Me diz o que você mais ama no mundo. E eu fico contando, eu faço isso nas turmas de mentoria, Sim. e eu fico contando as respostas. E depois de um tempo eu falo assim, vocês perceberam? Vocês deram 7 respostas, 8 respostas cada um, e nenhum falou eu. O que eu me amo. Porque na lista das coisas que você faz, na lista das coisas que você ama, tem que estar você. Você tem que se dedicar. Você não pode fazer sua família feliz, sua filha feliz, a sua vida feliz se você não se faz feliz. E as pessoas parece que esqueceram isso. Então, às vezes eu tenho medo do que eu falo soar como uma coisa egoísta. Ah, Marcelo, você está dizendo... Não, não, eu acho que você tem um coração gigante, você ama todo mundo, mas você tem que se amar e você tem que dedicar um tempo para fazer o que te faz feliz. No meu É, caso, é ir para a cozinha. é essa mesma teoria que eu levo em vida, porque eu penso assim, exemplo, vou dar um exemplo também. Vamos, eu penso exemplo, Ó, tu faz... primeiro, sim, primeiro eu faço para mim. Hoje as pessoas falam, ah, porque eu quero ter uma casa gigantesca, porque eu quero ter um carro enorme. Mas será que realmente você precisa disso? Se Porque for no Rio assim, de Janeiro, então porque é altamente não recomendado. porque a pergunta é, um carro, ele vai te levar para frente e para trás.
Mas se você não cuidar da sua saúde, o que que adianta? O carro não vai te levar sozinho. Então, será que vale tanto a pena investir tanto valor num carro e deixar a tua saúde? Porque, assim, ó, às vezes na vida as pessoas investem tanto em bens materiais e esquecem do quê? Do corpo, da saúde mental, da saúde interna, da conexão com o maior de todos. Então, eu acho assim, tirando, né, essa troca, eu acredito que primeiro a gente tem que investir em nós, no amor, se amar, ser uma pessoa melhor a cada dia. Buscar ser melhor a cada dia, porque não adianta andar com a melhor roupa, o melhor carro, o melhor não sei o quê, e não cumprimentar a pessoa que está do teu lado. Eu vou te Não, contar uma coisa, Thiago. Eu fui criado, eu tenho um monte de irmão homem. E eu fui criado numa época que os meninos, eles eram criados, assim, todo mundo queria tirar a carteira de motorista com 18 anos. Então, todos os meus irmãos foram assim, né? Então, eu tenho uma fixação por carro, mas eu odeio dirigir. E aí eu sempre olho o carro e falo, cara, que carro lindo, eu queria ter um carro desse. Você sabe qual é o carro que eu mais amo hoje? Minha bicicleta. Eu descobri que minha bicicleta me faz muito mais feliz do que qualquer carro. Hoje eu não tenho mais carro. Minha esposa tem carro porque ela trabalha longe. Mas eu não tenho mais carro. Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei uma bicicleta com milhas de cartão de crédito, porque milhas estavam expirando. Eu fui lá, e hoje eu olho para a bicicleta porque a bicicleta me faz bem, me leva onde eu quero, eu pratico exercício. Quando eu pratico exercício, eu tenho uma vida melhor, eu me sinto melhor. Então, coisas que o carro, hoje eu entro no carro e me sinto quase que mal, porque eu falo, caramba, eu estou sozinho num carro que cabem 4, 5 pessoas, o trânsito está horrível, e aí está horrível de gente sozinhas dentro do carro. Então, assim, para mim isso não faz sentido nenhum. Mas não. eu acho que a gente ainda vai evoluir, a nossa sociedade ainda tem que evoluir para a gente começar a olhar mais para o próximo. Mas, assim, eu acho que a gente está fazendo o nosso dever, a gente está compartilhando, e Sim. compartilhar esse conhecimento, eu acho que é a coisa mais valiosa. Outro dia eu postei uma frase em inglês no meu story que dizia mais ou menos assim, eu vou traduzir porque eu não lembro exatamente o que dizia, mas era assim, a vida não é o que você tem, mas é o que você dá. E isso faz total sentido, porque às vezes a gente pensa numa vida com bens materiais e aí, velho, a vida do nada acontece e passa, e não pode ser por uma fatalidade ou não, mas a vida acaba. E você vai ser lembrado pelo carro que você tinha quando você estava vivo, ou você vai lembrar pelo tanto de pessoas que você ajudou? E hoje, nesse exato momento, tipo, esses últimos dias dessa semana, agora com essa guerra que está acontecendo, né? Tá vindo muito imigrante de lá para cá. Uhum. E já tive alguns clientes numa das minhas sorveterias que são pessoas da Ucrânia que estão aqui, que foram refugiados e estão na cidade. O que eu quero dizer? Me coloco muito no lugar deles, porque nós somos pessoas que temos negócios, temos uma casa, temos um trabalho, temos uma vida normal. Eles também eram pessoas como nós. E da noite para o dia tiveram que deixar tudo. Um país estrangeiro, que também moro aqui, também sou, mas eles falam a língua russa. Hoje eu não falo russo, mas cada dia que passa eu mais quero aprender a falar russo, porque um dia vai se falar russo pelo mundo, que vai ser uma língua mais importante, que eu acredito que é o russo e o mandarim. Vai ser muito importante falar no futuro. Hoje, por exemplo, quem não fala inglês no século que nós estamos, a juventude, hoje o inglês é o básico. Hoje a pessoa tem que falar inglês. Concordo Então, plenamente. assim, hoje a juventude, através de querer fazer negócio, de querer correr atrás, de buscar, aprenda inglês. Porque se tem muita coisa que vai te abrir as portas no futuro. Porque, exemplo, você vai chegar num país, qual é a necessidade que você vai ter? É a língua. Ah, consegue se comunicar? Vai sempre conseguir se comunicar.
Mas se chegar num país e saber já, por exemplo, se comunicar, pedir as coisas, educação, conversar com as pessoas, vai ser já 10 pontos na frente. Então, aí voltando nessas pessoas da Ucrânia que estão aqui, eu vejo que eles estão perdidos. Estão perdidos no senso. Tudo que está acontecendo, mas eles também são pessoas que eles não querem ficar no país. Eles gostariam de voltar para casa deles. Porque são pessoas que têm emprego, têm família, né? Dependendo do lugar que saíram, se não foi destruído, alguma coisa assim. Mas assim, todo dia eu estou aprendendo coisa nova. Todo dia eu estou aprendendo a me solidarizar na palavra com as pessoas, saber. Porque assim, às vezes a gente acha que aqui dentro da minha casa eu estou bem, eu estou com tudo pago, tenho energia, tenho comida, tenho internet, tenho, sei lá, e não se preocupa com o mundo, né? Eu acredito que nós estamos passando por um momento onde que tudo tem que ser um pouco repensado, um pouco não... Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou dizer a palavra? Um pouco menos egoísta, porque às vezes a gente é muito egoísta com a gente mesmo. A pandemia ajudou isso, né, Tiago? Eu acho que a pandemia... Eu não estou falando que a pandemia é uma coisa boa, não, pelo amor de Deus. Mas a pandemia fez com que a gente repensasse as relações. Sim. A gente começou a se dar conta, primeiro que em algum momento as pessoas começaram a temer a própria vida. E isso pode ser até positivo para algumas pessoas, no sentido de, olha, eu temo a minha vida, mas eu tenho muita coisa para realizar. Mas Sim. Mais do que isso, as pessoas como eu, não era mais o meu caso, porque eu já na pandemia eu já não estava mais trabalhando no mundo corporativo, mas as pessoas que trabalhavam demais e estavam vendo que a família estava ali, porque eles começaram a trabalhar em casa, né? E aí eles começaram a ver que eles poderiam ter uma vida, ou poderiam conciliar melhor as coisas, equilibrar melhor. Então eu tenho muitos amigos que hoje, depois da pandemia não, porque ela não acabou, está acabando, Sim. Mas hoje eles repensam muito a questão do equilíbrio familiar, de estar à mesa, aquele conceito de mindful eating, né? De você estar na mesa prestando atenção no que você está comendo devagar, sentindo os sabores. A gente nem falava nisso antes da pandemia. Isso era um conceito só na cabeça dos nutricionistas e dos pacientes. Sim. Hoje, as pessoas realmente praticam isso. Elas fazem questão de estar à mesa, elas fazem questão de que aquilo seja um evento, que seja um momento, que seja partilhado. E isso são coisas que a gente evoluiu e a gente não pode perder. Então, eu acho que a gente tá no caminho. Tem muita Sim. coisa ainda, mas a gente está no caminho. E eu tenho muita fé na humanidade, muita fé. Eu acho que o ser humano está em constante evolução. Alguns estão mais evoluídos, é normal, depende de quanto você se doa. Para mim, o conceito de evolução, ele tem muito a ver com o quanto eu me dou para a sociedade, o quanto eu sou útil para as outras pessoas. Então, quando você deixa de ter essa mente egoísta, e às vezes eu e minha família, que continua sendo egoísta, e começa a pensar que quando você melhora a sociedade, você melhora tudo. Às vezes você faz uma opção boba, eu vou usar manjericão orgânico. Você está favorecendo uma cadeia de coisas do bem, desde o agricultor ao cara que cuidou, o cara que transportou, você está favorecendo um monte. É uma cadeia do bem. Você toma uma atitude nobre e você favorece um monte de gente que você não tem visão, né? Mas então é importante a gente pensar as ações. Tudo que a gente faz tem consequência. Eu estou falando pra caramba, mas eu tenho até vergonha de montar esse sanduíche. Cara, eu sou padeiro. Eu demitido que eu tô aqui, eu fiz um sanduíche pro chefe, mas eu tenho que mostrar. Agora que eu assumi o compromisso, eu tive que mostrar. Agora, o pão escorregou, mas o sanduíche está montado. Eu vou montar ele aqui de novo. Ele só escorregou da tábua. Eu acho que foi eu querendo... Deu fome agora vendo ele. Tiago, eu quero fazer uma pergunta para você, enquanto eu estou reorganizando a tábua aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou muito da questão das 5 línguas, das 7 línguas, né? Seis línguas que você fala. O que isso modificou? Isso facilitou? Porque eu concordo com você plenamente. O inglês, hoje quem não tem inglês está fora do bolo.
Você precisa do inglês para pelo menos estar no bolo, tá? Junto com as outras pessoas. Mas o fato de você ter essas outras línguas, o quão isso contribuiu para esse teu posicionamento, para o teu sucesso nas empresas que você tem hoje? Ou isso foi só uma realização pessoal? Ó, tá Que bonito. inveja. Tá Tá, bonito. tá bonito, tá fresco e tá cheiroso. Modéstia à parte. É, Ó, então, eu acredito assim, ó, o idioma me levou a conhecer os mais de 100 países que eu estive. 100 Então, assim, países. 100 países que eu já estive. Caraca, isso é muito bom. Então, assim, eu acredito que chegar no país, chegar na Itália e pedir um cappuccino italiano e uma brioche, chegar nos Estados Unidos e pedir um cream crabs, sei lá o que for, mas chegar no país e pedir, acredite, você vai ser vai ser diferente o atendimento. Você tem um restaurante em Nova York chamado, você deve, com certeza você deve conhecer, chamado Carmine's. É um dos meus restaurantes preferidos do mundo. E aí você vai lá e qual é a comida? Eles têm um macarrão com uma proteína, geralmente uma bisteca milanesa. E aí você fala, e o Carmine's tem reserva. O dia que eu fui lá, tinha a equipe do CSI estava comemorando lá, né? Os artistas, o elenco do Certo. CSI estava jantando lá. E não é um restaurante caro, é um restaurante super acessível. E aí você pensa, mas por que está assim? Cara, porque o tiramisu é feito em excelência, a massa ao ponto correto, aquela massa com molho, com aderência na massa. Então, assim, e aí não tem nada de. Não é um restaurante contemporâneo, não é comida contemporânea, não é nenhuma novidade. E aí isso volta para mim daquela conversa que a gente teve, é o back to standard. É o comfort food, é o cara que está assim, come aquela comida que vem, aquela coisa gostosa e lembra da família. E é o que você falou no começo da live, o menos é mais. A gente montou um sanduichinho aqui, um sanduichinho, cara, quem não consegue Perfeito. montar esse sanduíche? É um pesto, um caprese, um sanduíche caprese que, Sim. cara, qualquer um pode fazer em casa. E E é super, simples, super mais gostoso. é simples, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem E que acesso aos ingredientes. custou esse sanduíche aqui? Eu usei uma mussarela de búfala, eu usei 2 tomatinhos cereja e 3 folhinhas de manjericão. Botei azeite, sal, pimenta. Custou. Se custou muito, custou R$ 2,50, R$ 2,50. Não tem Sim. mais do que. A Marcela tá maluco. Mussarela de búfala, um pote custa R$ 20. Mas eu usei uma mussarela de búfala. Teve alguém que escreveu, acabei de comer pão com ovo. Tem coisa melhor? Pão Tem com ovo coisa melhor. é bom. Eu sou suspeito para falar, gosto demais. Eu amo comer arroz com ovo. Sabe? Aí deixar o ovo com uma gema molinha assim? Eu amo Ou comer, então. você sabe que aqui no Brasil, vários estados proibiram a gema mole. Eles exigiam um mínimo, um ponto mínimo de uma temperatura mínima de coagulação Ok. do ovo. E, assim, aquelas leis brasileiras que ninguém nunca fiscaliza e não vai para frente. E ninguém nunca entende, né? Assim, pessoal, eu não quero ser polêmico aqui, dizer para você comer ovo muito cozido ou com gema mole. Eu adoro, eu acho a gema mole uma iguaria. Mas não sei, tem a questão da salmonela, tem uma questão de saúde pública que tem que ser respeitada, mas, de repente, a lei, se fosse bem pensada, seria no sentido de controle o seu fornecedor de ovo e garanta que você tem um cara confiável que vai te emitir um selo garantindo que os ovos não têm salmonela. E não proibir a gema mole. É, Por isso que essas coisas não eu vão... amo, eu amo comer o bife tartar. Sabe o que é o bife tartar? Sim, A carne adoro. cru, né? Eu Sim, amo, tipo assim, todo sábado eu como aqui em casa bife tartar e em cima eu coloco um mas ovinho cru pra, assim, é muito eu bom. acho que é muito bom com pão, um tostezinho de pão do lado. Tem coisa, né? Uma taça de vinho, um vinho tinto.
Então, tipo assim, ó, tá dando água na boca. Já, Isso é maldade. Que aqui no Brasil está na hora que o pessoal está começando a pensar em jantar. Então você está contribuindo para a fome alheia. Mas não, você sabe, eu estudei no Le Cordon Bleu. Então eu tive a honra de trabalhar lado a lado com chefes franceses renomados. Então, cara, foi assim, comer é bom demais, né, cara? E aí você come. E a gente tem tanto a aprender com o francês e com o italiano, não é à toa que as gastronomias estão tão evoluídas. E, e aí, cada vez que você tem contato com esses caras, você vê que eles não estão pensando em hidrogênio para fazer algum prato reconstruído, eles estão cada vez mais no back to... voltando. Pra você ter ideia, o meu jantar de formatura na Cordon Bleu foi um coq au vin, né? Que é um frango ao vinho. Cara, foi um dos pratos mais... Eu já comi algumas vezes na vida, mas foi uma das coisas mais surreais e deliciosas. Porque você vê que tem um preparo, um cuidado, aquele prato feito ao longo do tempo. Então, é isso que a gente está buscando hoje. A gente não está buscando mais as coisas muito evoluídas, a gente está buscando as coisas saborosas. E a gente está descobrindo, ou redescobrindo, que o simples, né, que o menos é mais. E hoje também descobrindo que pode fazer talvez aquele pão de uma forma mais saudável, né? É claro. A gente, aqui no Brasil, é uma moda você exorcizar o glúten. E eu sou muito transparente. Pessoal, eu não exorcizo o glúten. Eu fabrico pães sem glúten, porque existem pessoas que precisam, existem pessoas que têm prescrição ou indicação médica para isso, mas o glúten, ele não é o vilão da história. O vilão da história é a indústria. O vilão quem tornou o glúten ruim, a gente come glúten desde sempre. Agora, o que tornou o glúten ruim foram as empresas que começaram a fazer farinhas super turbinadas, cheias de transgênico, de produto químico, de agrotóxico. E aí vai para a panificadora quer o quê? Fazer pão rápido. E aí, pão rápido, a fermentação não funciona direito. E é a fermentação que faz com que o glúten seja mais digerível para a gente. Se você não tem fermentação lenta, o glúten ele forma uma proteína que ela é grandona no nosso organismo, e aí surgem os problemas relacionados ao glúten. Então, não adianta você botar a culpa no glúten. O glúten é consequência do que a indústria alimentícia está fazendo. Assim como o adoçante, assim como um monte de coisa. O sal, um monte de coisa, né? Sal, açúcar. Então, tem um monte... A gente, hoje, quem não lê ingrediente, quem não lê informação nutricional, acaba... Eu vou te falar uma coisa bizarra que tem aqui no Brasil, Thiago. Já passamos de uma hora, cara, eu não quero te estender, porque eu sei que está tarde para você. Mas aqui no Brasil, tem uma empresa, a maior empresa de pães de forma, ela vende um pão chamado multigrãos. E esse pão, ele é um pão marrom. O que você pensa quando você vê um pão marrom? É um pão integral, é um pão saudável. E aí você lê informação nutricional, só tem farinha branca. E o cara usa corante caramelo, Caramba. que é um produto super cancerígeno, já está mais do que comprovado, para fazer com que o pão fique marrom e você olha aquele pão marrom e fala, poxa, que pão saudável, é integral. E não tem nada de integral. Às vezes a gente, aqui, eu não sei como é que é aí na Europa, mas quer um exemplo simples, baunilha, extrato de baunilha. Aqui no Brasil não tem extrato de baunilha que use baunilha. Não, simplesmente você olha o rótulo, não tem baunilha. Eles não usaram baunilha, eles usam no máximo a casca da árvore. Então, assim, é triste, mas a gente está no caminho, está evoluindo cada vez mais, está tendo consciência e eu acho que esse é o caminho. Consciência é o caminho. Thiago, tem 1000 pessoas com a gente, Thiago. A gente tem que parar de falar besteira, velho. Caraca. Tiago, olha só, eu queria a última pergunta, para a gente fechar aqui com chave de ouro. A minha última pergunta para você. Se você quiser perguntar para mim, está liberado. Mas a última pergunta. Eu acho que já sei a resposta também, porque você fala com tanto amor do que você faz, mas falta realizar alguma coisa. Você me parece um cara tão pleno,
tão de bem com tudo, você passa essa energia, essa vibe tão boa. Falta alguma coisa? Tem um passo ainda para realizar? Como é que você está nas suas realizações? Então, graças a Deus, sou uma pessoa realizada, mas eu acho que nós temos que sempre, eu tô aqui nessa terra por uma missão. Então, agora, o meu próximo passo é poder passar a minha experiência, a minha bagagem, a minha missão de vida para mais pessoas. Então, é para isso que eu tô seguindo aqui, dando foco na internet. Quero abranger mais pessoas, porque eu quero falar, quero ensinar, quero poder falar com mais pessoas, quero poder ensinar e talvez, como nós falamos lá atrás, ensinar elas a talvez não errar. Tipo, ajudar as pessoas de maneira que elas possam seguir os nossos passos e errar menos. Não dizer que elas não vão errar, porque todo mundo vai errar, todo mundo vai acertar, todo mundo vai ficar estagnado um momento, daqui a pouco vai, daqui a pouco não vai. Assim é a vida. Mas eu acho que eu estou aqui com uma missão e é isso que eu quero passar. E no momento, graças a Deus, eu estou satisfeito com aquilo que Deus, né, que eu sempre falo assim, eu sou simplesmente Thiago, mas tem um Deus maior que me dá força todo dia para buscar e fazer as coisas o melhor possível. E sempre com a humildade, sempre com sabedoria, sempre saber que somos seres humanos e lidamos com seres humanos e temos que saber respeitar, porque não somos, né? O dia a dia estando com pessoas, você aprende muito. Porque às vezes, como eu tenho um dia que pode estar ruim, que eu talvez não transpareça, existem outras pessoas que talvez também estão passando por um dia ruim, mas que transpareça, que de uma forma ela passa para outra pessoa. Eu já sou um tipo de pessoa que eu não consigo. Se eu tem alguma coisa que está me incomodando, fica, mas eu consigo ser a pessoa, por exemplo, vou ficar mais na minha, vou ficar mais no meu canto, não vou ser um cara tão sorridente naquele momento, mas eu não vou jogar, talvez, um problema em cima de outra pessoa. Mas nem todo mundo é igual, então temos que saber a respeitar os seres humanos, temos que saber entrar num ônibus ou num trem e saber que ainda existe uma pessoa de 90 anos que talvez ela não precisa ficar em pé e a gente tem que dar o lugar para ela sentar, que hoje as pessoas estão meio que perdendo esse valor. Você tem Às vezes ideia? elas estão com o celular, com fone de ouvido e esquece que existe pessoas gestantes, pessoas deficientes. Hoje, por exemplo, num dos meus negócios que eu estava, hoje foi um dia que apareceu muitas pessoas deficientes, muitos jovens deficientes, que aí tem os cuidadores que vão lá pegar sorvete para eles. Então, assim, a gente não tem que ter dó, mas a gente tem que saber o quanto a gente como é que é a palavra que eu vou dizer? Não, em italiano se fala fortunato, né? Que a gente tem nós temos que agradecer que a gente nasceu perfeito. Agora tem pessoas que nasceu naquele estado, não podemos ter dó, mas a gente tem que parar, pensar e talvez procurar fazer ela sorrir, porque essas pessoas elas precisam, como elas me fazem sorrir. Às vezes elas me fazem tão feliz, empatia. Alguém escreveu empatia. Às vezes eu dou sorvete para essas pessoas e sorri de uma maneira que me enche o coração, sabe? Isso é muito. E aquilo te dá força para seguir em frente e dizer assim, ó, tô no caminho certo, entendeu? Tiago, eu vou te contar uma coisa. Isso é meu e quem sou eu para querer dar exemplo para os outros? Eu não ando de transporte público sentado. E eu entro no metrô com o metrô vazio, porque eu geralmente, como eu não trabalho em ambientes corporativos, eu tenho um horário mais flexível, eu pego o metrô, quando eu vou de metrô, eu pego em horários mais fora do rush. Independente do vagão estar vazio, eu não sento. Porque eu não preciso estar sentado. Eu não preciso. Graças a Deus eu tenho saúde para ficar em pé e vai a viagem em pé. E às vezes eu vejo situações horríveis de pessoas que você vê uma mulher grávida em frente ao rapaz, o rapaz olha para ela e abaixa a cabeça e finge que dormiu.
Por isso que eu falo, a nossa sociedade tem que evoluir. Só dois comentários que eu queria fazer aqui, Thiago. Algum espertinho botou assim, baunilha não é árvore, kkkk. É claro que baunilha não é árvore. Baunilha é uma fava, é uma vagem de uma orquídea cultivada nos Estados Unidos. E a gente sabe disso. Às vezes, a gente tenta corrigir as pessoas e a gente acaba caindo numa situação delicada. A baunilha, que é feita e que é comercializada no Brasil, ela usa uma casca de árvore que tem um sabor parecido com o da baunilha. Bom, então, antes de você tentar corrigir as pessoas, tenta se informar, porque o que eu estou falando não é para te corrigir, é para a sua saúde, é para você criar a rotina de olhar o rótulo e ver se aquilo realmente é o que você está consumindo, tá bom? Tiago, quando eu te perguntei o que faltava fazer na tua vida, choveu gente falando casar comigo. Eu acho que se fosse um trend toppings aqui, eu acho que é a resposta que mais bombou aqui. Ainda bem que é com você, que aí não me complica, que aqui, se eu falar um negócio desse aqui em casa, o bicho pega. Tiago, posso fazer... vermelho? Olha só. Tiago, posso fazer um convite? Pode. Ó, eu sou abusado, você sabe que eu sou abusado, você já me conhece, né? Semana que vem, eu vou começar a dar aulas. Eu fiz uma semana de pães sem glúten, onde eu vou ensinar desde o fermento natural até um pão sem glúten de fermentação natural. São 3 aulas, na verdade são 6 encontros, que tem uma aula gravada que fica disponível durante o dia, e essa aí é tranquila para você assistir, porque você assiste no teu horário, e tem uma live de noite que, se der para você assistir, vai ser uma honra. Mas eu quero te convidar para participar, é de graça. E é uma coisa que eu acho que tem muita sinergia com o que a gente falou hoje. É um momento onde eu me dou 120%. Assim, quem já participou, os meus alunos que estão aqui, que tem uma galera que é meu aluno que eu já vi, não me deixa mentir. Não é aulinha de blá, blá, blá só porque é de graça, não. É aulão. Inclusive, a gente teve uma aula de aquecimento ontem que bombou de mensagens lindas de agradecimento de pessoas que já fizeram pães. Hoje você olha as fotos do pessoal que esteve na live ontem e já postou o pão, é até difícil de acreditar que o pão é sem glúten, de tão perfeito que está. Então, o que vem semana que vem é isso. Só que muito mais. Eu vou ensinar a substituir ovo, eu vou ensinar a substituir o trigo, eu vou ensinar a substituir o leite de proteína animal, o leite animal, se você quiser substituir por um leite vegetal, eu vou ensinar a fazer. Sim. Eu vou ensinar a substituir todas as farinhas. Eu quero fazer uma farinha low carb, eu vou ensinar tudo isso semana que vem de graça. E eu acho que isso tem a ver com a minha missão, que a minha missão é ajudar as pessoas, principalmente no quesito saúde e renda. Então, está aqui o convite. Se você puder participar, eu vou ficar muito honrado de te ver. E se você não conseguir ver ao vivo, ver gravado, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Não, com certeza. Tiago, ó, eu não vou fazer isso porque a galera vai me crucificar se eu morder isso aqui agora. Porque eu tenho certeza que o pessoal está morrendo de fome com o sanduíche que você me arrumou aqui. Mas, Tiago, muito obrigado. Assim, foi incrível. Obrigado a você. Com você. Eu não tenho palavras para agradecer. Sei que a gente avançou muito no horário, mas a conversa boa é assim, é difícil até parar. Dá vontade de continuar, né? É verdade. Mas, cara, muito obrigado, de verdade, de coração. Adorei esse bate-papo com você. Adorei os conselhos que você deu. A tua experiência serve como inspiração para muita gente. Tem muita gente que hoje vai ver essa live e vai virar a chave. Olha o tanto de coraçãozinho que está aparecendo aqui quando eu falo isso. Então, não só por mim, mas por todas essas 1000 pessoas que ficaram aqui com a gente hoje, eu agradeço de coração, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Abrimos um pouco o nosso coração, meu coração, o seu coração, Marcela. Fizemos o melhor e podemos fazer mais vezes e vamos fazer. Agora eu desejo aí para vocês sucesso. Boa noite, Marcelo. Sucesso também. Tudo de bom. Valeu. E vamos nos vendo e vamos conversando. Um grande abraço. Valeu, um abraço pessoal. A vocês. Tchau. Boa noite. Valeu.